Oi, boa tarde, tudo bem? Preparados para mais uma videoaula? Hoje essa videoaula, eu prometo, vai ser uma videoaula bem mais curtinha, mas com assuntos extremamente interessantes. Então, vou apresentar para vocês o assunto de hoje, paraíso fiscal, tá? Nós vamos entender o que é um país. Geralmente, paraíso fiscal é o nome que a gente dá a uma característica de um determinado país. Na verdade, existem alguns poucos países no mundo chamados de paraísos fiscais. E aí, para entender o que são paraísos fiscais, nós vamos entender um pouquinho de sistema financeiro global, entender lavagem de dinheiro e entender Caixa 2. E eu tenho certeza que você já esbarrou com essas expressões por aí, principalmente lavagem de dinheiro e Caixa 2. E aí, antes de eu contar exatamente para você o que é um paraíso fiscal, eu acho interessante você entender por que existem paraísos fiscais. Então, primeiro, a gente precisa entender a função de um órgão muito importante no país, que é a Receita Federal. Eu estou falando do Brasil, ok? Nos outros lugares do mundo, existem órgãos que têm a mesma função que a Receita Federal no Brasil, só que, obviamente, recebem outros nomes. Mas o raciocínio é o mesmo. E qual é a função da Receita Federal? A Receita Federal é um órgão que é responsável por fiscalizar a movimentação ou as movimentações financeiras das empresas no Brasil e da população também. Porque você pode já ter se perguntado: como é que eu sei que alguém desviou dinheiro? Como a gente pode provar que uma empresa está roubando dinheiro? E, sabendo que a empresa está roubando ou que a pessoa está roubando dinheiro, como nós podemos provar? A partir de que ferramenta o governo pode afirmar que houve um roubo, um desvio de dinheiro? Exatamente por conta da Receita Federal. A Receita Federal, que é a logomarca da Receita tá aí, eu coloquei para vocês, ela é responsável por fazer as seguintes situações, as seguintes operações. Ela monitora toda a movimentação acima de 100 mil reais. Ou seja, se você comprar um carro, se você comprar uma casa, se você doar o dinheiro para alguém, enfim, qualquer movimentação acima de 100 mil reais, em 48 horas a Receita vai dar uma olhada na sua vida, exatamente para saber o seguinte: como você conseguiu 100 mil reais? E aí a gente vai falar disso um pouquinho daqui a pouquinho. Uma outra coisa que a Receita Federal também faz é aguardar anualmente pelo imposto de renda, pela declaração do imposto de renda. E o que é a declaração de imposto de renda? É o seguinte: todo brasileiro que trabalha de maneira legalizada, ou seja, com a carteira assinada ou com um contrato de trabalho, né, vigente, e que esse trabalhador ganha uma determinada quantia de dinheiro, não precisa ser muito, tá? Pode ser um pouco mais que um salário mínimo por mês. Esse trabalhador, ao longo do ano, ele vai acumulando o dinheiro que ele ganha, acumulando em que sentido? Vai somando esse dinheiro, e quando chega no ano seguinte, ele tem que dar uma declaração para o governo. Ele vai dizer para o governo da seguinte maneira: eu ganhei X reais, quem me pagou foi a empresa tal ou as empresas tais, e eu gastei esse dinheiro desta forma. Isso é o que a gente chama de declaração do imposto de renda. Para vocês, no oitavo ano, a gente para por aqui. Existem umas outras atribuições da declaração de imposto de renda, mas como eu estou falando de paraíso fiscal, eu quero que vocês entendam essa relação da declaração de imposto de renda como um instrumento para fiscalizar quem está roubando dinheiro ou quem está adquirindo dinheiro de forma ilegal. Tá? Então, o que a Receita faz até agora que eu falei para vocês? Monitora toda a movimentação acima de 100 mil reais, espera anualmente a declaração das empresas e da população, né, de quanto você ganhou, do que você comprou, como você gastou, tá, do seu dinheiro, e além disso, também pode monitorar alguns bens. Por isso que é muito comum, vocês já devem ter ouvido falar também, que quando você compra um carro, quando você compra uma casa, você tem que colocar aquilo em seu nome. E esse registro, primeiro que é para dizer exatamente dessa maneira, né? Isso é meu, eu comprei. Além dessa segurança legal, existe uma questão interessante também. O governo também faz aquela pergunta que eu já fiz antes.
Mas como é que você conseguiu esse dinheiro? Então, o que acontece, na verdade, que a função da Receita Federal é fiscalizar a nossa vida financeira. Então, vamos imaginar, eu declaro para a Receita Federal que, sendo professora do ativo, eu ganhei R$ 1 milhão no ano de 2019. E aí a Receita Federal vai falar assim, ah, é? Você está dizendo que ganhou R$ 1 milhão? Então, peraí, a Receita Federal vai lá na declaração do ativo e diz, e procura, né? Ativo, você pagou R$ 1 milhão para a Gisele? O ativo diz pagou. E aí a Receita começa a fazer o seguinte, e como ativo você tinha R$ 1 milhão para dar a Gisele? E aí o ativo vai começar a ter que provar que as mensalidades que a escola recebeu ao longo do ano de 2019 foram suficientes para gerar um pagamento a Gisele de R$ 1 milhão. E se a Receita, por exemplo, perceber que o ativo não ganhou de maneira legal R$ 1 milhão, mas eu tenho R$ 1 milhão, a Receita vai pedir ao ativo explicações. E se o ativo não souber explicar, aí fica uma coisa complicada. Então, o ativo vai ter que devolver esse dinheiro para o governo, né? Eu vou ter que devolver o dinheiro para o governo. Então, a ideia da Receita Federal é conseguir fazer com que todo o dinheiro da população fique dentro da legalidade, ou seja, que o dinheiro seja limpo, tá? E de qual maneira que a Receita faz isso? Através da declaração do imposto de renda, através do monitoramento da compra de bens e também do monitoramento da movimentação acima de R$ 100 mil. Gisa, mas qual a diferença dos R$ 100 mil, do monitoramento dos R$ 100 mil para a declaração de imposto de renda? É simples, o monitoramento acima de R$ 100 mil, ele é feito praticamente ao mesmo tempo. Agora, a declaração de imposto de renda, ela é feita sempre um ano depois, ela é sempre feita no ano seguinte, tá bom? Então, é só uma questão realmente de velocidade de informação. E aí acontece o seguinte, existe então para o governo uma necessidade de você provar a origem da sua riqueza. Então eu não posso simplesmente começar a ganhar dinheiro, começar a ganhar coisas, né? E o governo simplesmente ficar de braços cruzados dizendo assim, não, tudo bem, qual o problema disso? A Gisele, até o ano passado a Gisele era professora e agora a Gisele já comprou 3 casas, comprou uma lancha, comprou um apartamento, comprou carro, comprou joias acima de R$ 100 mil, tá viajando, fazendo muitas viagens internacionais. Vamos lembrar que quando a gente sai do país, quando a gente entra do país, nós passamos por uma questão de polícia imigratória que fica registrado o dia que a gente saiu, para onde a gente foi e o dia que a gente voltou. E aí o governo tem que perguntar, né? Gisele, da onde você está tendo dinheiro para você poder fazer tudo isso? E eu vou ter que comprovar para o governo que eu estou tendo condições e que eu estou ganhando esse dinheiro de maneira legal. Só que existem algumas pessoas que não fazem isso. Existem algumas pessoas que ganham muito dinheiro e fazem uma prática criminosa chamada de sonegação de impostos. O que é sonegar imposto? Sou eu dizer que ganho menos do que eu ganho, ou não dizer para o governo o que eu ganho. Mas por que isso, Gisa? Porque o governo cobra uma parte desse dinheiro. O nome disso, impostos. Então, se eu ganho muito, eu tenho que pagar muito imposto. Se eu ganho menos, eu tenho que pagar menos imposto. Se eu não ganhei nada, eu não pago imposto nenhum. Então, existem muitas pessoas que são criminosas que optam exatamente para pagar menos imposto ou para não pagar nenhum imposto, resolvem informar ao governo que ganharam menos ou que não ganharam nada. E qual é o nome que a gente dá a isso? Sonegação de impostos. E aí vocês podem estar pensando, nossa, mas que coisa horrível. Afinal de contas, é exatamente com o dinheiro dos impostos que o governo pode investir nas áreas para poder melhorar a nossa condição de vida. Certo? Certíssimo. Por isso que isso é errado. Agora, não pensem vocês que a sonegação de impostos é feita por aquele criminoso que a gente tem no nosso imaginário. O ladrão que pega o telefone celular ou que rouba o carro. Não.
Nós estamos falando de pessoas com nível de mão de obra extremamente qualificado, porque para ele ganhar muito dinheiro, significa dizer que ele tem um padrão de vida muito bom. Então, por conta disso, esses crimes, né, de sonegação de impostos também são chamados de crime de colarinho branco. E por que colarinho branco? Colarinho, coincidentemente, eu até estou com uma camisa que parece uma camisa social, é o estilo de camisa social. E vocês sabem que os homens de terno, geralmente, isso aqui é o colarinho, né? Geralmente usam a camisa branca para colocar a gravata. Então, seria um crime de colarinho branco, ou seja, crimes praticados por pessoas que são executivos, né? Que usam terno e gravata. Ou então, por exemplo, os jogadores de futebol, Neymar, Cristiano Ronaldo, Messi, no ano passado mesmo, eles foram todos julgados lá na Espanha. Por quê? Porque eles ganham um volume alto de dinheiro e informaram para o governo espanhol que ganharam menos dinheiro. O governo espanhol cruzou as informações, chegou para eles e disse: olha, vocês informaram que vocês ganharam menos. E eles não tiveram como manter essa mentira. Dizem, então eles foram julgados? Foram. Foram presos? Não. Eles fizeram um acordo. Eles pagaram ao governo espanhol a quantidade de imposto, né, que eles não tinham pago anteriormente, e além disso ainda pagaram uma multa, né, mas isso ficou em sigilo, mas certamente foi uma multa bem alta. Então é muito comum as pessoas que têm muito dinheiro sonegarem impostos. Outra coisa que é comum também é a prática de caixa 2, e vocês já devem ter ouvido falar nessa questão de caixa 2. Ainda mais se fizerem jornal a respeito de política, sempre tem uma expressão dizendo desvio de dinheiro para o caixa 2, não é? E o que é essa história do caixa 2? Também é muito simples. Vamos pensar num comércio, numa loja. Quando você vai a uma loja, você vai comprar, vai pagar o seu produto, tem um caixa, literalmente, não é isso? Naquele caixa ali, toda vez que você compra, você precisa receber uma coisinha chamada nota fiscal. Essa nota fiscal, ela é um documento que se comunica diretamente com o governo. O que significa com isso? Significa que o governo tem como saber exatamente quanto cada loja legalizada no Brasil fatura. E em cima desse faturamento é que o dono dessa loja vai pagar o seu imposto. Então, o correto é, toda vez que você comprar um produto, você precisa exigir a nota fiscal. Diz, é aquele papelzinho que a gente ganha? Às vezes sim, às vezes não. Você precisa olhar aquele papelzinho e está escrito lá, nota fiscal e o número. Às vezes o que a gente ganha não é nota fiscal, é só um cupomzinho que tem a data que você comprou, o endereço da loja, mas aquilo não é uma nota fiscal. E por que alguns comerciantes fazem isso? Exatamente como aquilo não é uma nota fiscal, o governo não tem como saber que aquela loja ganhou aquele dinheiro. Então é como se a gente tivesse o caixa 1, que é o caixa legal, que o governo vai ter acesso à movimentação financeira daquela loja, e um segundo caixa, ou seja, o caixa 2, onde o proprietário da loja vende, ganha dinheiro, mas não informa ao governo que ganhou aquele dinheiro. Desta maneira, ele paga menos impostos. Tá? Então, isso é a caixa 2. Agora, você pode me perguntar, Gisa, mas eu ouço falar muito disso em relação à política, né? Porque o partido tem caixa 2. Você deu um exemplo de comércio. Vou explicar para vocês o que é na política. É o mesmo raciocínio. Vocês já devem saber que para fazer campanha eleitoral precisa de dinheiro. E no Brasil, não tem o menor problema dos candidatos receberem doação. Ele pode receber doações de dinheiro para sua campanha. Só que essas doações precisam ser feitas de forma legalizada, ou seja, pelo Caixa 1. Então vamos imaginar, eu, Gisele, gosto de um determinado candidato e eu quero ajudar na campanha desse meu candidato. Então eu declaro que eu vou doar R$ 2.000 para o meu candidato e esse meu candidato ele precisa declarar que ele ganhou R$ 2.000 de mim. Dessa forma, o governo vai estar vendo que está tudo na legalidade. Agora, vamos imaginar que eu tenha um comércio e, portanto, eu tenho um dinheiro no Caixa 2. Esse dinheiro, o governo não sabe que eu tenho.
Se o governo não sabe que eu não tenho como doar de maneira legal para o partido. Então, o que eu tenho que fazer? Tem que sair do meu caixa 2 e entrar literalmente para o caixa 2 do partido. Então, é um dinheiro que o governo não sabe que ele existe. Exatamente por quê? Porque o partido também está fazendo um caixa 2, também está recebendo dinheiro e não quer que o governo saiba. Giza, mas por quê? Porque ele vai pagar muito imposto? Não. No caso do candidato, ele não vai pagar imposto. No caso do candidato, é porque pela legislação eleitoral do Brasil, os candidatos precisam ter um teto, ou seja, eles só podem gastar uma quantidade de dinheiro. Se eles gastarem mais do que aquilo, a campanha ou a eleição dele pode ser anulada. Então, eles não gostam de mostrar que eles gastam mais dinheiro do que, na verdade, eles gastam, ok? E aí vem a grande pergunta, Giza, então, o que são paraísos fiscais? E aí o nome já está dizendo, né? Fiscal, de fisco, de fiscalização de renda. Paraíso é um lugar que essa renda é livre. Então, paraísos fiscais, né, nada mais é do que o grupo de país, paraíso fiscal nada mais é do que o grupo de país que simplesmente não exige que você declare a origem desse dinheiro. Então, eu até vou colocar aqui que o nome de alguns países, a Suíça está marcada aí. É muito comum você ouvir que pessoas ricas têm conta bancária na Suíça. Exatamente. Por que teria conta bancária na Suíça? Porque a Suíça era um paraíso fiscal. Deixou de ser um paraíso fiscal em 2018. O que significa isso? Eu poderia roubar dinheiro aqui no Brasil, pegar dinheiro de caixa 2, eu poderia vender drogas, pegar esse dinheiro, fazer de uma maneira que esse dinheiro saísse do Brasil, chegasse lá na Suíça e na hora de abrir uma conta, a pessoa não iria me perguntar, não ia pedir documento para que eu comprovasse a origem daquele dinheiro. A Suíça, por conta da União Europeia, se modificou, mas a gente ainda tem paraísos fiscais da América Latina. E aí, Ilhas Caimã, Barbados e o Panamá. O Panamá é um principal paraíso fiscal aqui da América Latina. Então é muito comum que traficantes de drogas, políticos corruptos, grandes empresários tenham essas contas internacionais. E essas contas sempre vão ser nesses paraísos fiscais, tá certo? E aí eu falei para vocês sobre lavagem de dinheiro. E aí, piscou, né? Mas não tem problema, eu vou dizer para vocês. Lavagem de dinheiro, o nome já está dizendo, é o processo de transformar um dinheiro ilegal, ou seja, do caixa 2, para um dinheiro legalizado. Então existem alguns mecanismos algumas brechas dentro da nossa lei que permitem que a gente consiga pegar um dinheiro que foi conseguido de maneira ilegal e transformar esse dinheiro em algo legal. Vou dar um exemplo. Vou até falar sobre algo que nem existe mais no Brasil. Vocês já devem ter ouvido falar em cassinos, né? Aqui no Brasil a gente tinha os bingos durante um período. Foi permitido e depois os bingos foram proibidos no Brasil. E por que o bingo foi proibido no Brasil? Porque o que acontecia aqui era exatamente o seguinte. Vamos imaginar um cidadão comum e honesto. Ele chegava, vou lá no cassino, vou lá no bingo, então tentar a minha sorte. Vamos ver se eu vou ganhar algum dinheiro ou não. Ele entrava no bingo, jogava e vamos imaginar que ele ganhasse lá 30 milhões de reais. O bingo dá a ele uma declaração, um documento, dizendo que ele ganhou 30 milhões de reais. Com essa declaração e, obviamente, com o dinheiro, ele vai abrir a conta bancária dele e vai fazer a declaração dele para o governo do Brasil, para a Receita, dizendo, olha, eu sou taxista, mas eu entrei no bingo tal e ganhei o sorteio de 30 milhões. E aí o governo brasileiro vai e diz o que para esse taxista? Ok, você agora tem dinheiro para gastar, né? Você tem 30 milhões de reais para gastar. Então, isso é legal. Como era a história da lavagem de dinheiro? Políticos, comerciantes, sonegadores de impostos, traficantes, faziam o quê? Chegavam para o dono do bingo e diziam o seguinte, dono do bingo,
Faz uma declaração para mim aí, que eu ganhei 30 milhões de reais. Aí o dono do bingo vai falar assim, e o que eu vou ganhar com isso? Aí essa pessoa diz, a gente te dá 2 milhões de reais. Mas como te dá 2 milhões de reais? A gente te dá 2 milhões de reais em dinheiro. Já vou explicar essa história do dinheiro. E aí, imagina, o dono do bingo vai fazer o quê? Pegava um papel e declarava que aquela pessoa havia recebido uma premiação de 30 milhões de reais. Agora vamos imaginar que fosse um político que roubou de uma prefeitura 30 milhões de reais. Esse dinheiro, ele era sujo, ele estava ilegal. A partir do momento que ele tem essa declaração de que ele ganhou no bingo, aquele dinheiro que não podia aparecer na vida dele, agora já pode, igual o taxista. A diferença é que o taxista foi sorte. E a do corrupto, não. Ele simplesmente lavou o dinheiro que era sujo se tornou limpo. Agora, me deixe voltar um pouco quando eu falei para vocês da história do dinheiro. E aí entra o sistema financeiro global. Porque toda vez que a polícia descobre um lugar que era sede ou um lugar onde se escondia, tinham reuniões para decidir maracutaias e crimes, eles encontram dinheiro em espécie, porque é difícil de rastrear. O dinheiro, se eu tenho 2 milhões em nota, eu posso ir gastando esse dinheiro aos poucos e o governo não tem como rastrear. Agora, se eu colocar 2 milhões na minha conta, lembra do que eu falei antes? 100 mil reais, a Receita quer saber. 2 milhões de reais, eles iriam perguntar logo. Gisele, de onde você arranjou esses 2 milhões de reais? E aí, se eu não soubesse explicar a origem desse dinheiro, eu iria presa. Então é por isso que a gente sempre vai ouvir essa questão de mala com dinheiro, dinheiro na cueca, dinheiro na meia. Toda vez que vai mostrar em filme também, em seriado, em novela, que alguém vai subornar alguém, vai pagar uma propina em alguém, podem perceber que nunca é em cheque, nunca é em cartão, é sempre em dinheiro vivo. E sempre em dinheiro vivo, em espécie, por quê? Exatamente porque é muito mais difícil para o governo rastrear esse dinheiro. Tudo bem? Ok? Então é isso. A aula de hoje era para você aprender o que é um paraíso fiscal. O paraíso fiscal é o país que resolve não exigir a origem do dinheiro, tá? E como os outros países controlam essa movimentação financeira? Através da Receita Federal. E aí você pode se perguntar, Gisa, mas é legal? É bacana que um país não peça essa documentação do dinheiro? E eu vou dizer para vocês, não é legal. Mas afinal de contas, quem decide isso é o governo de cada país. Mas no mundo nós temos um grupo muito pequeno, chega mais ou menos a uns 15 países. Se a gente levar em consideração que nós temos 202 países no mundo, eu estou falando de 15 países que são paraísos fiscais. Todos os outros países ao redor do mundo são países que controlam a origem, né, do dinheiro, tá bom? Então, a aula de hoje é isso. Vejo vocês na segunda-feira e se tiverem dúvidas, segunda-feira a gente conversa mais, tá bom? Beijo, fiquem bem.